Hello, students. How are you? Continuamos então a falar sobre os nossos modal verbs. E hoje teremos would, must e have to. Então, nosso primeiro modal verb de hoje é would. Vamos lá, o would ele pode ser usado para fazer um pedido educado, um convite, uma oferta, como o passado do will. Sim, o will fala do futuro, mas a gente pode usar a situação no passado. Também podemos falar sobre coisas que aconteciam regularmente no passado. Vamos aos exemplos que fica mais fácil para entender. Então vamos lá, ó. Would you please be quiet? I'm trying to concentrate. Então estou fazendo um pedido bem educado. Você poderia, por favor, ficar quieto? Estou tentando me concentrar. Would you like to come to dinner tomorrow evening? Olá, você gostaria de vir jantar amanhã à noite? Estou te fazendo um convite. Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Então estou te oferecendo alguma coisa. Vamos à próxima frase ali, ó. A Anne falou. Estou contando exatamente o que ela disse, ó. I promise I won't be late. Então, a fala da Anne foi: eu prometo que eu não vou me atrasar. Se eu for contar isso para alguém no futuro, eu preciso então usar o passado do futuro, que é o would. Então, se eu for contar para alguém, eu vou falar Anne promised she wouldn't be late. Então, a Anne prometeu que ela não se atrasaria, certo? Estamos falando de uma situação que aconteceu no passado, mas que teve o uso do verbo no futuro. E a nossa última frase ali, ó. When we were children, we would get up early and go for a swim. Então, quando a gente era criança, a gente levantava cedo e ia nadar. Então, era uma coisa que acontecia regularmente no nosso passado. Beleza? Vamos continuar. Vamos então à formação do would. O would, como qualquer outro modal verb, se basta nele mesmo para fazer as afirmativas, negativas e interrogativas. E para todas as pessoas. Então, se eu quero dizer que eu dançaria, eu falo I would dance. Se eu falo que você dirigiria, you would drive. Se eu falo que ela nadaria, she would swim. E assim por diante. A negativa dele é wouldn't ou would not. Lembrando que as formas contraídas são sempre as mais usadas. Então, se eu falo he wouldn't play soccer, eu falo que ele não jogaria futebol. No passado, ele não jogaria futebol de jeito nenhum. It wouldn't come in. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, do cachorro que não entraria na casa, it wouldn't come in. Não permitíamos que ele entrasse. E se eu quero fazer uma pergunta, eu perguntaria: Would you dance? Você dançaria? Would we read? Nós leríamos, né? Tem algum livro ali estranho? Nós leríamos esse livro? Would we read it? Beleza? Então vamos lá. Usamos então o would com o present perfect quando queremos então falar sobre situações ou oportunidades que perdemos no passado. Ou seja, é uma coisa que a gente meio que se arrepende, né? Vamos às frases ali de exemplo que fica mais fácil para a gente ver, ó. I would have studied more if I knew the test would be that hard. Então, o que eu tô falando ali, ó, que eu teria estudado mais se eu soubesse que o teste seria tão difícil. Então, é uma situação em que eu me arrependo de algo que aconteceu no passado. A próxima, I would have killed you if I knew they wouldn't pay for the rent. Então, eu teria te matado se eu soubesse que eles não pagariam pelo aluguel. Thank you, Jack. She wouldn't have seen a doctor if it wasn't for you. Então, alguém está agradecendo ao Jack, porque se não fosse por ele, ela não teria ido ao médico. Certo? Então, a gente vai usar aí o would com o present perfect em situações em que a gente meio que se arrepende de uma oportunidade que perdemos ou de uma situação que teria sido diferente no passado. Beleza? Vamos então ao must. Must significa então, nas frases afirmativas, ter que, deve ou precisa. É uma obrigação, é uma dedução de uma situação. Lembrando então que nas frases afirmativas ela tem um significado diferente das negativas. Então, afirmativas tem que, deve alguma coisa. E nas negativas, ela é uma proibição, algo que não pode acontecer. Vamos aos exemplos ali para ficar mais simples. Olha lá.
She must stop smoking. Então, ela tem que parar de fumar, é uma obrigação. Ou então ela vai morrer, certo? Se ela não fizer isso, ela vai ter uma consequência. Olha lá. They must him. Ou seja, eles têm que ajudar ele. É uma obrigação que eles têm, é um dever deles. Por exemplo, vocês estão fazendo trabalho em grupo. Um deve ajudar o outro. So, one must help another. Aí eu também posso usar como dedução, certo? Olha lá. He must be sleeping. Então eu não sei exatamente onde ele está, mas eu acho que ele deve estar dormindo. He must be sleeping. A próxima. You must be here at 8 a.m. Olha lá, estou de novo falando que você tem que fazer alguma coisa. É uma obrigação. Você precisa estar aqui às 8 horas da manhã. E na negativa, para a gente falar então de uma proibição, ó. You must not drink and drive. Então você não deve beber e dirigir. Então é uma proibição. E deve ter uma consequência aí se você fizer esta ação. Vamos à formação do must, então. Assim como o would que a gente falou antes, ele também se basta para todas as pessoas na afirmativa, negativa e interrogativa. Então eu falo I must dance. Eu tenho que dançar, eu devo dançar. Provavelmente é minha profissão, então eu tenho que fazer isso. He must play soccer. É a profissão dele, ele é jogador de futebol, então ele tem que jogar futebol. You must come in. Vocês têm que entrar. Se vocês querem falar comigo, vocês têm que entrar. É uma obrigação. You must come in. Na negativa, então, fica mustn't ou must not. Aqui a forma contraída não é tão usada. Eles usam mais a forma por escrita total, o must not. Justamente porque, como como a gente está dando ali uma ênfase dizendo que vai ter ali uma consequência se você fizer o ato, a gente então vai dar a ênfase no not, certo? Então, I must not drive, por exemplo. Então, eu não posso dirigir. Minha carta, por exemplo, já expirou a data de validade dela. Então, eu não posso. I must not. Ou então, he must not swim. Ele não pode nadar. Provavelmente, se ele cair na água ali, vai morrer. Tem alguma coisa assim que vai ter uma consequência bem ruim. A gente também pode fazer a pergunta já direto com o must. Must I dance? Must you drive? Must he swim? E assim por diante. Usamos então o must no present perfect quando a gente está fazendo deduções ou suposições do passado. Então vamos lá, ó. Julie must have left her coat not here. Então, o que aconteceu aí? A Julie já deve ter ido embora, ela já deve ter saído, porque o casaco dela não está aqui. She must have forgotten about our date. Ela deve ter se esquecido sobre o nosso compromisso. Provavelmente, né? Estamos aqui esperando já faz um tempão e ela não apareceu. Ela deve ter esquecido. Eu estou supondo, eu estou deduzindo. The mother saw Patty's blue hands. She must have been playing with paint. Então aqui a mãe da Patty viu ela com as mãos azuis. Então ela deveria estar brincando com tinta. Estou aqui fazendo uma suposição, uma dedução, porque pode ser que ela estava brincando, como pode ser que outra coisa tenha acontecido, certo? Vamos lá. O have to, então, ele é empregado aqui no sentido de ter que, ter de, expressa uma obrigação, uma necessidade, e ele é impessoal. Ele é muito parecido com o must, mas a maior diferença deles aqui é essa impessoalidade. Quando eu falo must, eu estou expressando a minha opinião. E quando eu falo have to, é uma obrigação, tipo uma lei. É algo que, se você não fizer, vai ter uma consequência maior. É algo impessoal. Não sou eu que estou te dizendo isso, mas sim algo superior, como uma lei ou um regulamento e algo assim. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. Olha lá. I have to go to the hospital. Se eu, por exemplo, estou tendo um infarto, um ataque cardíaco, ou sofri um acidente, não é minha opinião se eu quero ou não ir ao hospital, se eu tenho ou não que ir ao hospital, por minha opinião. Mas sim é uma obrigação, eu tenho que fazer isso. She has to get up early tomorrow. Bom, ela trabalha. Se ela não levantar cedo amanhã de manhã,
vai ter uma consequência, ela pode perder o emprego dela. He doesn't have to wear a suit to work. Então aqui eu estou falando que ele não tem que usar um terno para o trabalho, não é uma obrigação. Why did you have to sell your car? Por que você teve que vender o seu carro? Aí alguma coisa aconteceu, você teve uma consequência aí para chegar nesta venda do carro. Have you ever had to drive an ambulance? Você já teve alguma vez que dirigir uma ambulância? Foi uma obrigação? Foi uma imposição? Vamos lá, gente. A formação do have to é um pouco mais complicada, porque depende muito do tempo verbal em que eu estou falando. Porque o have to ele pode ser empregado em todos os tempos verbais. Então, se eu estou falando no presente, eu preciso prestar atenção em quem está fazendo a ação. Então, se eu falo eu tenho que dançar, I have to dance. Se eu falo que ele tem que dançar, he has to dance. Lembram? No presente, então, a gente faz essa mudança do verbo ali para as terceiras pessoas. No passado, vai ser had para todo mundo. Então, I had to swim. He had to play soccer. E no futuro, vai ser will have to para todo mundo, ou então eu preciso prestar atenção se eu for usar o going to. Lembrando que quando a gente usa going to, a gente leva sempre o verbo to be antes e por isso, dependendo da pessoa, muda o verbo. Beleza? Então eu posso falar I will have to dance, he will have to drive, ou I'm going to have to dance, he's going to have to drive. Nessas situações aqui, o will é muito mais usado do que o going to, então fica mais simples de lembrar, beleza? Na negativa é a mesma situação, então eu preciso prestar atenção para poder então colocar no lugar certo ali as situações. Então se eu falo que eu não tenho que dançar, I don't have to dance. Se ele não tem que dirigir, he doesn't have to dance. Beleza? To drive, desculpa. Lembrando aí então sempre de prestar atenção nas terceiras pessoas, porque elas mudam ali então a negativa. No passado vai ser didn't para todo mundo, então I didn't have to, he didn't have to. No futuro, won't, ou aí is going to, are going to, am going to, para falar do futuro. Lembrando que leva o not ali na frente do verbo to be, beleza? Então pode ser I won't have to drive, he won't have to drive. I'm not going to have to come in, she's not going to have to come in. Beleza? E o último aqui, falando então sobre as interrogativas. Lembrando que a gente sempre começa então com uma partícula que indica a pergunta. So, do I have to? Does he have to? Did I have to? Did he have to? Will I have to? Will he have to? Ou am I going to have to? Is he going to have to? Beleza? Vamos lá, então. O must e o have to, eles são muito parecidos. Os dois indicam obrigações, coisas que você tem que fazer. Porém, quais são as diferenças ali? Quando a gente usa o must, é muito mais pessoal. Eu vou expressar os meus sentimentos e as minhas preferências. E quando eu falo o have to, ele é mais impessoal. Ele fala sobre fatos. Vamos analisar ali as frases de exemplo que fica mais simples para a gente entender. Olha lá. You must do something. Ou seja, eu que estou falando, digo que é necessário você fazer alguma coisa. Porém, se eu falo you have to do something, é por causa de alguma regra ou alguma situação. Você tem que fazer algo por imposição de outra situação. She's really a nice person. You must meet her. Então, eu que estou te dizendo, acho que é necessário que você a conheça, porque ela é uma pessoa muito legal. Olha lá, you can't turn here. You have to turn left. Então, provavelmente você estava tentando virar à direita, mas aqui você não pode fazer isso. Por causa de uma imposição do sistema de trânsito, você tem que virar à esquerda. Se você virar à direita, você vai estar infringindo uma lei. I haven't called Anne for ages. I must call her tonight. Então, olha lá, faz muito tempo que eu não ligo para Anne. Então, eu tenho que ligar para ela hoje à noite.
É uma obrigação? Vai acontecer alguma coisa? Não, mas é algo que eu tenho que fazer, coitada. Faz tempo que a gente não se fala, né? Ali nas frases do have to, olha lá. I have to wear glasses for reading. Eu tenho que usar óculos para ler. Porque o que acontece se eu não uso os óculos? Eu não enxergo. É uma obrigação, certo? Olha lá. George can't come with us this evening. He has to work. Então o George não pode vir com a gente hoje à noite. Por quê? Porque ele tem que trabalhar. É uma obrigação. Impõe ali, então, uma consequência. Beleza? Vamos à comparação ali das frases embaixo no primeiro quadro, ó. I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do. Então, olha lá. Eu tenho que levantar cedo amanhã de manhã. Tem muitas coisas que eu quero fazer. A próxima. I have to get up early tomorrow. I'm getting the train at 7:30 a.m. Então eu tenho que levantar cedo amanhã, porque eu vou pegar o trem às 7:30 da manhã. Então se eu não levantar, qual vai ser minha consequência? Eu vou perder o trem. Porém, quando a gente está falando no negativo, essa situação se inverte. Porque o must daí, ele vai ter uma característica muito mais forte do que o have to. Vamos às frases ali, ó. You must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Então, você tem que manter isso em segredo. Você não pode contar para ninguém. Então, don't tell anyone. Não diga para ninguém, não conte para ninguém. You can tell me if you want, but you don't have to. Aqui eu estou falando então que você pode me contar, mas que você não tem que. Então, ao passo que o have to era uma imposição e o must era uma expressão da minha opinião pessoal, aqui na negativa fica o contrário. O mustn't ou o must not, ele é mais obrigatório, ao passo que o don't have to, ele é mais brando. Então, você não necessariamente ali tem uma situação de obrigação. Espero que vocês tenham entendido aqui os nossos 3 modal verbs de hoje: would, must e have to. Eles são bem simples, apesar de ter várias coisinhas ali pra gente reparar neles. Mas caso vocês tenham ficado com qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem. E vejo vocês então na próxima aula com os próximos modal verbs. Até mais!